Olá, meu nome é Aline, eu sou nutricionista e a gente vai conversar um pouco sobre a necessidade de buscar um nutricionista especializado quando se tem um diagnóstico de doença inflamatória intestinal, seja na retocolite ulcerativa, seja na doença de Crohn. Bom, o primeiro ponto é compreender que isso se trata de uma condição autoimune e crônica, ou seja, não existe um determinado alimento que vai desencadear a ocorrência da doença e, ao mesmo tempo, também não existe um alimento que vai reduzir a ocorrência da doença, que é o que a gente chama de induzir a remissão. A remissão é quando a pessoa está com a doença controlada, né? Ela ainda existe, porque ela é crônica, mas ela está controlada em termos de sintomatologia e em termos de atividade inflamatória. Então, pronto, compreendendo isso, você me pergunta, por que eu sinto mal quando eu como tantos alimentos? Bom, esses alimentos, eles são gatilhos, eles desencadeiam sintomas, e é aí que a nutrição vai entrar, né? A gente vai trabalhar reduzindo a sintomatologia, seja ela diarreia, constipação, gases, mal-estar, cansaço, fadiga, são muitos os sintomas que podem ocorrer, e aí a nutrição ela vai atuar no manejo desses sintomas, melhorando a qualidade de vida, trazendo conforto para essa pessoa. E aí também a gente tem a situação da adequação nutricional, né? Todos nós temos necessidades nutricionais muito peculiares, embora a gente tenha aquelas que são gerais, né, para toda a população, a gente tem algumas situações específicas quando a gente fala de doenças. Isso porque as doenças inflamatórias intestinais, elas são doenças consideradas de alta demanda metabólica, ou seja, há uma necessidade energética aumentada e há uma necessidade proteica aumentada. Por outro lado, esse indivíduo, devido às muitas complicações, devido ao mal-estar geral, ele tende a reduzir o seu consumo alimentar, levando a um quadro de desnutrição. E desnutrição não é só quando a pessoa emagrece, né? Em muitos casos, sim, há uma perda de peso até importante, mas também uma pessoa pode estar mal nutrida mesmo estando acima do peso, né? Porque ela vai fazendo a exclusão de grupos alimentares e acaba por não consumir os alimentos que ela precisa, tanto para conseguir realizar suas atividades normais, e ela começa também a sentir muita fraqueza, né? Uma coisa puxa a outra. Então, a gente acaba encontrando um quadro que a gente chama de monotonia alimentar, né? O indivíduo ele come sempre a mesma coisa e não está nutrindo o seu corpo adequadamente. Além disso, a gente também tem as lesões no intestino que vão limitar, né? As áreas lesadas, elas têm uma capacidade absortiva limitada. O intestino ele é responsável pela absorção de nutrientes e aí quando a gente ingere menos do que a gente precisa, já com essa condição a gente vai ter uma situação ainda maior de risco nutricional. Então é muito importante que se busque um nutricionista para realizar essa adequação dentro da sua necessidade e, sobretudo, também dentro daquilo que você deseja, né? Primeiro vem a necessidade de saúde e depois vem os desejos todos pessoais, seja de praticar atividade física, né? De ter uma vida melhor, de melhora na rotina. Uma outra situação que a gente deve considerar é que não é hora de emagrecer, né? Muitas vezes a pessoa ela está interessada em emagrecer durante um processo de atividade da doença e isso não pode acontecer. Primeiro porque o organismo ele já está muito sobrecarregado com toda essa situação e o processo de emagrecimento não vai ser interessante por todas essas condições que eu falei. E segundo porque a gente deve cuidar de uma coisa por vez. Hoje a gente tem vários estudos que mostram que o bom estado nutricional ele melhora a cicatrização, o pós-operatório, a resposta ao medicamento. Então veja bem, embora a nutrição ela não esteja diretamente associada à cura, né, que a gente não fala de cura, mas a remissão, a gente está sim diretamente associado à melhora do quadro clínico. Não existe um indivíduo que entrou em remissão que estava em mau estado nutricional. Uma coisa puxa a outra. Então é preciso estar bem nutrido, é preciso estar em adequação nutricional, num bom estado nutricional, para que o medicamento tenha um bom efeito e para que a pessoa também volte a ter uma vida de qualidade, né? Volte a comer o que gosta e a conviver socialmente, porque comida é só alegria, gente. Um abraço.